Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao curso de Cálculo A, revelando e desvendando os seus segredos. Eu sou o professor Alessandro Bastos e nessa aula você vai ver. E agora nós estávamos trabalhando com a função do primeiro grau, função afim. A partir de agora nós vamos trabalhar com a função quadrática, também conhecida como a função do segundo grau. Aí vocês poderiam me dizer, na verdade, professor, o que é o grau de uma função? O grau de uma função é o maior expoente de x, o maior expoente da nossa incógnita. Então, por exemplo, a nossa função dita do primeiro grau, ela vai ter o maior expoente igual a 1. Então, a gente vai ter apenas o x elevado a 1, ou seja, o x. A função quadrática, a gente vai ter o maior expoente de x, será o 2. Então, a gente vai ter o maior expoente de x como x ao quadrado. Se nós tivéssemos o maior expoente como 3, nós teríamos uma função cúbica. Se nós tivéssemos o expoente igual a 4, uma função a quarta, de potência 4, e assim sucessivamente. Então, nós vamos falar agora a respeito da função quadrática ou função do segundo grau. E o que é uma função quadrática ou função do segundo grau? Então, função quadrática ou função do segundo grau, nós chamamos uma função de A em B de quadrática ou do segundo grau a toda função do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c pertencente ao conjunto dos números reais e a diferente de zero. Aí vocês poderiam me perguntar, professor, por que o a precisa ser diferente de zero? Ora, se o a for igual a zero, a gente vai ter esse termo aqui, ele vai zerar, e a gente vai ficar apenas com bx mais c. E deixaria de ser uma função do segundo grau porque não apareceria esse termo do ax ao quadrado. Apareceria apenas bx mais c e iria se tornar uma função do primeiro grau. Por isso que o a precisa ser diferente de zero. E esses valores aqui do a, do b e do c precisam ser números reais, tá? A gente tem alguns tipos de função quadrática. A gente tem as funções quadráticas ditas completas, quando a gente tem o a, o b e o c diferentes de zero. A gente tem as incompletas, quando eu tenho o a diferente de zero, mas ou o meu b ou o meu c é igual a zero. Se b for igual a zero, significa que eu não terei essa parcela do x, eu vou ter apenas o quê? Do x ao quadrado e o elemento independente. Se eu tiver o c igual a zero, significa o quê? Que nós teremos o ax ao quadrado, teremos o termo de x ao quadrado, teremos o termo de x, mas não teremos o termo independente. Vamos ver alguns exemplos. Então, nós temos aqui a primeira função, que é a função 3x ao quadrado menos 5x mais 1. Observe que o a, que é quem está ligado a x ao quadrado, é igual a 3. O b, quem está ligado a x, é menos 5. E o c, que é o termo independente, o termo que não tem nenhuma incógnita, é igual a 1. Então, eu tenho tanto a, tanto b, quanto c. Então, esta minha função, a gente pode dizer que ela é uma função quadrática completa. E agora observe o segundo exemplo. O que eu tenho ali? Eu tenho x ao quadrado menos 2. Observe que o x ao quadrado é 1x ao quadrado. Mas observe que eu não tenho o elemento x. Eu não tenho o elemento x aqui. Eu tenho apenas o elemento do x ao quadrado e o elemento independente. Eu não tenho o elemento de x, ou seja, o meu b aqui vale zero. A gente tem o a igual a 1, o b igual a zero e o c vale menos 2. Terceiro exemplo, observem agora, eu tenho h de x igual a x ao quadrado menos 8x. Observe que eu não tenho esse termo independente agora. Eu tenho o termo do x ao quadrado, eu tenho o termo que tem x, mas eu não tenho o termo que não tem o x, o termo independente. Então, meu c aqui vale zero. Então, meu a vale 1, que é 1x ao quadrado. O meu b vale menos 8. E o meu c vai valer zero. Então, o meu primeiro exemplo ali é de uma função quadrática completa e os outros dois exemplos de funções quadráticas incompletas, tá? Porque
que ela é completa, porque o meu A, o meu B e o meu C são diferentes de zero. Por que essas duas são incompletas? Nesse segundo caso, porque o B é igual a zero, eu não tenho o elemento de B aqui. E nesse terceiro caso, o meu C é igual a zero, eu não tenho o elemento de ser aqui, eu não tenho o termo independente. Por isso, tanto o segundo caso quanto o terceiro caso são ditas incompletas. Bem, agora nós vamos falar a respeito dos coeficientes e vamos relembrar um pouquinho a questão do gráfico da função do segundo grau, função quadrática. A gente sabe que o gráfico de uma função quadrática ele é uma parábola, né? Então, o que vai influenciar o valor do a, né? O valor do meu primeiro coeficiente, aquele ax elevado ao quadrado. Então, o que ele influencia? Ele influencia na questão da concavidade. Então, se nós tivermos um A positivo, a concavidade será voltada para cima. Observe que quando as coisas estão positivas, a gente fica feliz. E o A que, se nós tivermos A negativo, a concavidade ficará para baixo. Então, quando a gente está com as coisas negativas, a gente fica triste. É só lembrar, ó. A positivo, coisas positivas, sorriso para cima, né? A negativo, coisas negativas, sorriso para baixo. Então aqui, concavidade voltada para cima quando A é positivo, concavidade voltada para baixo quando meu A é negativo, ok? Então A está relacionado à concavidade. A positivo, concavidade voltada para cima. A negativo com cavidade voltada para baixo. E o coeficiente C? Bom, o coeficiente C é o termo independente da minha função. A gente viu na função do primeiro grau que o termo independente, né, era o coeficiente linear lá na função do primeiro grau, na função afim, era onde o gráfico cortava o eixo OY. Aqui é a mesma coisa. Na função do segundo grau, o elemento independente, que é o C, é exatamente o ponto onde o gráfico corta o eixo OY. Então, aqui nesse caso, o gráfico corta o eixo OY aqui em menos 6 e o meu C seria igual a menos 6. Tá? Então, onde cortar o eixo OY é o valor, é o resultado do meu coeficiente C. Aí vocês me perguntam, beleza, professor, e se o C for igual a zero? Se o C for igual a zero, ele vai cortar o eixo Y exatamente aonde? Exatamente na origem, tá? Seguindo. Então, nós já vimos de que quando A é positivo, a concavidade está voltada para cima. Quando A é negativo, a concavidade está voltada para baixo. E o valor de C, do termo independente, é exatamente onde o gráfico corta o eixo OY. E o B, o coeficiente B, o que ele vai influenciar na posição do meu gráfico, né? Então, olha só. Se eu tiver A e B com sinais contrários, tá? Então, por exemplo, o A positivo e o B negativo, ou o A negativo e o B positivo. Então, o gráfico da minha função ele vai estar mais à direita em relação ao eixo Y. E se A e B tiverem o mesmo sinal, ou seja, A positivo, B positivo, A negativo, B positivo, o meu gráfico ele vai estar mais à esquerda em relação ao eixo OY. Então, a influência do B é justamente essa. É saber se o gráfico ele vai estar mais à direita do eixo OY ou mais à esquerda do eixo OY. Então, só recapitulando. O A ele vai determinar se a concavidade da função está voltada para cima, se o A for positivo, e se o A for negativo, concavidade voltada para baixo. O valor de C é exatamente aonde o gráfico corta o eixo OY. E o valor de B, ele vai determinar se a minha função vai estar mais à direita em relação ao eixo OY ou mais à esquerda em relação ao eixo OY. Bem, vamos falar agora dos zeros ou raízes de uma função. Vamos relembrar o que é o zero ou raiz de uma função, tá? Então, zero ou raiz de uma função é o valor ou os valores de x
que tornam essa função igual a zero. O que é isso, professor? Nós vamos pegar a equação, a lei de formação da minha função e vamos igualar a zero, né? Para nós podermos resolver essa nossa equação agora. Então aqui o que nós temos? Dada a função do segundo grau, como é que nós achamos as raízes ou zeros dessa função? Então, como eu falei, nós vamos igualar a lei de formação dessa função igual a zero. Isso vai se transformar numa equação do segundo grau. E como é que nós resolvemos a equação do segundo grau? Através da fórmula de Bhaskara. Então a gente vai calcular o delta, que é o quê? B ao quadrado menos 4ac. E nós vamos calcular o valor de x' e x duas linhas, que vai ser o quê? Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então aqui eu tenho o quê? O valor de delta, né? O valor do meu discriminante, tá? Que depois a gente vai estudar esse valor de delta aqui, os valores possíveis para esse delta, né? E aqui eu tenho o valor de x1 e de x2. Aí você pode colocar o x1 como positivo, né? Essa parte positiva, e você pode colocar o x2 como negativo ou vice-versa, e fica a seu critério, tá? E no gráfico, professor, como é que ficaria para eu encontrar os zeros ou raízes de uma função, né? Então, antes da gente falar dos zeros ou raízes de uma função, vamos tentar entender um pouquinho esse gráfico aqui. Olha, eu tenho um gráfico aqui com concavidade voltada para cima. Se a concavidade está voltada para cima, o que acontece? Meu A é positivo. Qual o valor de C aqui? É onde corta o eixo que OY. Estou recapitulando o que a gente já viu. Que seria quanto? Menos 3. Tá? Aí, em relação ao sinal de A e B, eles têm o mesmo sinal ou sinais contrários? Observe, está mais o gráfico da minha função está um pouquinho mais à direita. Né? Se está um pouquinho mais à direita, significa que eles têm sinais o quê? Contrários. A e B têm sinais contrários. Então, se meu A é positivo, eu tenho certeza então que meu B é negativo. Não sei quanto é que vale esse B, né? Mas eu sei de que o meu B é negativo, por quê? Porque A e B tem que ter sinais contrários, porque ela está um pouquinho mais à direita, e eu sei que o meu A é positivo, tá? E os zeros ou raízes da função, professor? Como é que eu acho os zeros ou raízes da função aqui no gráfico? São esses dois pontos aqui, ó, onde o gráfico cortou o eixo OX, tá? Então, onde ele corta o eixo OY é o valor de C, e aonde ele corta o eixo OX é o valor de quem? Dos zeros ou raízes da função quadrática, tá? A função quadrática ela pode ter no máximo 2 zeros, tá? Por isso que ela cortou aqui em 2 pontos, tá? O grau de uma função é justamente isso, é o valor máximo de zeros que essa função pode ter, tá? Então, no caso, a função quadrática, como o grau dela é 2, ela pode ter no máximo, né, o que? 2 raízes ou 2 zeros, tá? Isso eu estou falando em relação a números reais, tá, gente? É lógico que ela vai ter 2, tá? Mas ela pode ter no máximo 2 raízes ou 2 zeros. Então, conforme a gente tinha visto, os zeros ou raízes da função é exatamente os valores onde a função, o gráfico da função corta o eixo OX. Agora, a relação entre o discriminante delta e o número de raízes, né, da minha função do segundo grau. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que, dada uma função quadrática, né, a gente tem que delta é calculado dessa forma, b ao quadrado menos 4ac. Mas o delta, ele pode ter o quê? Ele pode ter valores maiores do que zero, ele pode ser positivo. Se nesse caso acontecer um delta positivo, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter 2 raízes reais distintas. Se o delta for igual a zero, o que nós vamos ter? Observe, se o delta aqui for igual a zero, essa parte toda some e nós só vamos ficar com menos b sobre 2a. Então, nós teríamos 2 raízes reais e iguais. E se o delta for menor do que zero, a gente sabe que valores de raiz quadrada negativo não é um número que não é um número real. Então, a gente não teria raiz real. Né? Por quê? Porque esse delta daqui ele seria negativo, seria valor negativo, então a gente não possui raízes reais. Tá? Então, só recapitulando.
delta maior que zero, duas raízes reais distintas, delta igual a zero, duas raízes reais iguais, e delta menor do que zero, ele não possui raiz real. Agora vamos ver a relação entre os coeficientes e as raízes, a primeira relação que nós temos. Então, olha só, dado a função do segundo grau, o que nós podemos dizer? Se b for igual a zero, né, na minha função aqui, né, o b for igual a zero, o que vai acontecer? A gente vai ter duas raízes reais simétricas. Né? Como assim? Tipo, menos 1 e 1, 3 e menos 3, menos 4 e 4. Tá? Então, isso acontece se o meu b for igual a zero. Se o c for igual a zero, a gente pode afirmar com certeza que uma das raízes é igual a zero. Tá? Então, se b for igual a zero, a gente tem duas raízes simétricas. Né? E se o c for igual a zero, a gente tem uma das raízes é igual a zero. A segunda relação que nós temos entre os coeficientes e as raízes é o seguinte. Então, a soma dessas duas raízes, se nós somarmos menos b mais raiz de delta sobre 2a e menos b menos a raiz de delta sobre 2a, nós vamos ter que a soma dessas duas raízes vai nos dar menos b sobre a. E nós temos também que o produto dessas duas raízes, se eu multiplicar menos b mais a raiz de delta sobre 2a vezes menos b menos a raiz de delta sobre 2a, nós vamos ter no final, né, o resultado desse produto como sendo c sobre a. Então, a soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Vamos fazer agora alguns exercícios para reforçar tudo que nós aprendemos até agora. Então vamos lá. Dada a função f de x igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1, determine suas raízes e esboce o seu gráfico. Bom, como é que a gente determina as raízes de uma função do segundo grau? Nós precisamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Então nós vamos calcular o valor de delta. Delta, então, é igual a b ao quadrado menos 4ac. E nós sabemos de que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Mas quanto vale a, quanto vale b e quanto vale c? A é quem está ligado a x ao quadrado, portanto, a vale 2. B é quem está ligado a x, portanto, b vale menos 3. E c é o termo independente, portanto, mais 1. Então, a é igual a 2, b é igual a menos 3 e c é igual a 1. Vamos calcular, então, o valor de delta. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, como é que vai ficar o valor de delta? Delta vai ficar igual a menos 3 elevado ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 1. Menos 3 ao quadrado é 9. 9 vai dar 4 vezes 2, 8, vezes 1, 8. Então, vai ficar 9 menos 8. Então, delta vai ser igual a 1. Achamos, então, o valor de delta. Vamos agora achar o valor de x1 e o valor de x2. Vamos colocar aqui o x1. x1 vai ser menos b, então menos da fórmula, o b é menos 3, então menos menos 3, mais a raiz de delta, delta é 1, então a raiz de 1 dividido por duas vezes o valor de a é igual a 2, então menos menos 3 vai dar 3, mais a raiz de 1 é 1, então 3 mais 1, 4, dividido por 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 4, o nosso x1 vai ser igual a 1. Vamos calcular o valor de x2. x2 vai ser quem? Vai ser menos b menos a raiz de delta sobre duas vezes o valor de a. Então, menos menos 3 menos a raiz de 1 sobre 2 vezes 2. Menos menos 3 dá mais 3. Menos a raiz de 1 é 1. Então, vai ficar mais 3 menos 1, vai dar 2, dividido por 2 vezes 2, 4. 2 dividido por 4, que vai dar o quê? Vai dar meio.
tá? Então nós temos então o valor de x1 igual a 1 e o valor de x2 igual a meio. Vamos então agora traçar o gráfico. Mas antes da gente traçar o gráfico, vamos relembrar algumas coisas. Observe, meu A aqui vale 2. É positivo ou negativo? Positivo. Então, a minha parábola terá uma concavidade voltada para cima. O valor de C igual a 1. Esse valor de C é o quê? É aonde o gráfico irá cortar o eixo OY. Então, onde vai cortar o eixo OY? Em mais 1. Esse 1 daqui e esse meio é o que? São as raízes. As raízes onde o gráfico corta o eixo OX. Então, no eixo OX vai cortar em 1 e vai cortar em meio, né? E agora o que nós temos? Ele vai estar mais à direita ou mais à esquerda em relação ao eixo OY? Mais à direita. Por quê? Porque o meu A é positivo e o meu B é negativo, ou seja, eles têm sinais contrários. Então, seguindo, vamos lá. Então, nós temos aqui o x1 igual a 1, né? Esse x1 aqui, x2 igual a meio, na metade aqui entre 0 e 1. E aqui no eixo y, o valor de 1, que é o valor de C. Então, o gráfico ele vai fazer isso aqui, ó. Né? Ele vai cortar aqui, vai vir aqui cortar e subir de novo para cortar 1. Olha ele aí. Esse é o gráfico da função 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Vamos agora a mais um exemplo. Então, dada a função x ao quadrado menos 2x mais 1, determinar suas raízes e esboçar o seu gráfico. Exatamente a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior, né? No exemplo anterior. Lembrando que no exemplo anterior o nosso delta deu igual a 1, né? O delta maior do que zero, por isso nós tivemos duas raízes reais e distintas, que foi 1,5. Né? Então vamos lá. Vamos então aqui para o nosso delta e o nosso x, e nós temos de que o nosso A vale 1, o nosso B vale menos 2 e o nosso C vale 1. Né? Então agora jogando na fórmula de delta, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que delta vai ser igual a menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 1. Menos 2 elevado ao quadrado é 4. 4 vezes 1 é 4, vezes 1, 4. 4 menos 4, 0. Nosso delta deu igual a zero. Quando o delta dá igual a zero, o que nós temos? Nós temos duas raízes reais e iguais. Vamos ver se isso acontece. Então vamos lá. Vamos calcular o valor de x1 e o valor de x2. Calculando o valor de x1, então a gente vai ter menos b mais a raiz de delta sobre duas vezes o valor de a. Então, menos 2 mais a raiz de zero dividido por 2 vezes 1. Menos 2 vai dar mais 2. A raiz quadrada de 0 é 0. Então vai ficar 2 mais 0, 2, dividido por 2 vezes 1, 2. Então 2 dividido por 2 vai dar igual a 1. E o x2? O x2 vai ser menos b menos a raiz de delta sobre 2 vezes o valor de a. Então menos 2 menos a raiz de 0 sobre 2 vezes o valor de 1. Menos 2 vai dar mais 2, menos a raiz de 0 é 0. Então, 2 menos 0 vai dar 2, dividido por 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, também nós teremos que x2 também será igual a 1. Então, vamos ver agora a relação à questão do gráfico. O que nós temos aqui em relação ao gráfico? Observe, ó. Eu tenho aqui o meu x1 e o meu x2, que são iguais, portanto, o meu gráfico vai cortar o eixo x em apenas um ponto. Que ponto é esse? X igual a 1. Né? Nós temos que o A é igual a 1 também, portanto, o que vai acontecer? Concavidade voltada para cima. Né? O meu C vale 1, então ele vai cortar o eixo y em 1. E o A e o B ele tem sinais o quê? Contrários. Então, o meu gráfico vai estar mais à direita em relação ao eixo OY. Tá? Então, nós temos aqui, observe, o x1 e x2, né? Apenas um único ponto. Aqui eu tenho o valor de C, né? Que é onde corta o eixo y. Tá? E a minha função ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai vir aqui e vai, ela não vai passar, né? Ela vai tocar o eixo x e subir novamente.
exatamente desta forma, tá? Vamos a mais um exemplo. Dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 25, determinar as raízes dessa função e esboçar o gráfico. Exatamente o mesmo exercício que nós estávamos fazendo até agora. Então, como é que a gente faz? Vamos calcular o valor de delta e o valor de x, né? Então, agora quem é o valor de A? O valor de A vale 1, o valor de B vale menos 5 e o valor de C vale 25. Colocando na fórmula de delta. Então, a gente vai ter menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 25. O que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui 25 menos 100. 25 menos 100 vai dar menos 75. Só que menos 75 ele é um valor o quê? Menor do que zero. Então nós temos um delta negativo, um delta menor do que zero. E o que acontece quando o delta é negativo, ou seja, quando o delta é menor do que zero? Nós não temos o quê? Raízes reais, tá? Então aqui essa nossa função ela não tem raiz real e olha como fica o gráfico dela. Ela não corta o eixo x em nenhum ponto, mas ela vai cortar o eixo y. Em que ponto que ela vai cortar o eixo y? No ponto C. Tá? Ela corta o eixo y no ponto C, que é igual a 25. E observe que a concavidade dela é voltada para cima, por quê? Porque meu A ele vale 1, é positivo, né? E ela está mais à direita em relação ao eixo y, por quê? Porque A e B têm sinais o quê? Contrários, tá, gente? Seguindo. Agora uma questão aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 2018, né, que diz o seguinte: as raízes da equação 2x ao quadrado mais bx mais c igual a zero são 3 e menos 4. Nesse caso, o valor de b menos c é igual a. Então vamos lá. Nós não temos o valor de b e c, né? Nós só temos o valor de a, mas nós temos o valor de x1 e de x2. O que a gente sabe, né? A gente sabe isso daqui. Que x1, por exemplo, é igual a 3 e x2 é igual a menos 4. E nós temos as relações de soma e de produto entre as nossas raízes. O que nós sabemos? Nós sabemos de que a soma das raízes é igual a menos b sobre a e de que o produto das raízes é c sobre a. Vamos utilizar a soma para ver o que a gente consegue identificar. Então, a soma das raízes, né, ela vai ser o quê? B, né, sobre A, menos B sobre A. Só que A a gente sabe que vale 2. Então eu tenho que 3 mais menos 4, que são as raízes, vai ser igual a menos B sobre 2. Quanto é que dá 3 mais menos 4? 3 mais menos 4, menos 1. Então eu tenho menos 1 é igual a menos B sobre A. Agora a gente pode fazer uma multiplicação aqui em cruz. Lembrando que aqui embaixo desse menos 1 tem um 1zinho aqui que a gente vai multiplicar por menos B. Então a gente vai ter que menos B vai ser igual a menos 2. Multiplica tudo por menos 1, nós vamos ter de que B é igual a 2. Já encontramos o valor de B. O que a gente vai fazer agora? Nós só utilizamos o que? Da soma. Vamos utilizar agora do produto. Então eu sei que o produto das raízes é igual a C sobre A. Quem são as raízes? 3 menos 4. Então fica 3 vezes menos 4 é igual a C sobre A. A gente também sabe que vale 2. Então agora, 3 vezes menos 4 dá menos 12. Então menos 12 vai ser igual a C sobre 2. Faz a multiplicação em cruz novamente, lembrando de novo de que embaixo do menos 12 tem um umzinho aqui. Então a gente vai ter que C vai ser igual a menos 24. Mas ele quer o quê? O que ele quer? O que a questão pede? A questão pede B menos C. B menos C vai ser 2 menos 24. Então, 2 menos 24, esse menos com esse menos vai se tornar mais, então a gente vai ter 2 mais 24. 2 mais 24 é igual a 26. A resposta, então, é a letra E, tá? Então, a resposta dessa nossa questão seria o quê? A letra E. Vamos para o próximo exercício. Agora nós temos aqui de uma outra faculdade federal, só que de 2015, né? Que diz o seguinte: a água é essencial para a vida e está presente na constituição de todos os alimentos.
Em regiões com escassez de água, é comum a utilização de cisternas para captação e armazenamento de água da chuva. Ao esvaziar um tanque contendo água da chuva, a expressão VT igual a menos 1 sobre 43.200 T ao quadrado mais 3, onde V representa o volume em metros cúbicos de água presente no tanque no instante T em minutos. Qual é o tempo T em horas necessário para que o tanque seja esvaziado? Vamos pensar um pouquinho. Tanque vazio, né? O que representa aqui a quantidade de água no meu tanque? Né? Seria o que? O meu volume. Né? Então, o meu volume é que representa o que? A quantidade de água no meu tanque. E um volume vazio, né? Para que o meu tanque esteja vazio, seja vazio, esse volume ele tem que ser igual a quanto? Ele teria que ser igual a zero. Então, a gente vai ter o seguinte: menos 1 sobre 43.200 T elevado ao quadrado mais 3 é igual a zero. Tá? A gente pode resolver isso aqui de diversas formas. Essa daqui é uma equação, uma função, né, incompleta. Por que ela é incompleta? Porque ela não tem o meu termo x, né, o meu termo t aqui, nesse caso, que é a nossa incógnita. Ela não tem o b, né, ela só tem o que? O a, que vale menos 1 sobre 43.200, e a gente tem o c, que vale quanto? Que vale 3. A gente pode resolver da mesma forma, tá? Calculando o valor de delta, ou a gente pode resolver de uma forma mais simplificada, quando a gente, na verdade, não tem um dos elementos, quando a nossa função ela é incompleta, tá? Então a gente tem aqui que A vale isso, né? O menos 1 sobre 43.200, o B vale 0 e o C vale 3. Calculando pelo valor de delta, então a gente tem b ao quadrado menos 4ac, b é 0, né? Então vai ser 0 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 sobre 43.200 vezes 3. Então nós vamos ter que delta vai ser igual a 1 sobre 3.600. Então esse é o valor do nosso delta. Agora vamos achar o valor de T1. T1 é o quê? Menos B, B lembrando era 0, né? Mais a raiz de delta sobre 2A. Então o que a gente vai ter? Nós vamos ter menos 0 mais a raiz quadrada de 1 sobre 3.600 sobre 2 vezes menos 1 sobre 43.200. A raiz quadrada de 1 sobre 3.600 é quanto? 1 sobre 60. Né? Isso aqui a gente pode simplificar, esse 2 aqui com esse 43.200, a gente pode simplificar. E nós vamos achar de que T, aqui nesse nosso primeiro caso, T1 é menos 360 minutos. Tempo negativo é possível? Não, não é possível. Então isso aqui não convém, né? Esse valor daqui da gente não convém, não serve. Por quê? Porque a gente tem um tempo negativo e tempo negativo não existe. A gente não consegue, né, retornar no tempo. Até gostaríamos, mas não conseguimos. Vamos então para o próximo T, né? O T2. T2 vai ser menos B menos a raiz de delta sobre 2A. Então nós temos menos 0 menos a raiz quadrada de 1 sobre 3.600 sobre 2 vezes menos 1 sobre 43.200. Aqui nós temos a raiz quadrada de 1 sobre 3.600 é 1 60avos. Então, menos 1 60avos dividido por 2 vezes menos 1 sobre 43.200. Vamos simplificar isso daqui e nós vamos ter agora de forma positiva T igual a 360 minutos. Tem que tomar muito cuidado com essas questões de marcar, porque observe que ele coloca aqui 360, mas ele não quer o resultado em minutos. Ele pergunta aqui qual é o tempo em horas, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então a gente tem 360 minutos. O que a gente sabe? A gente sabe que uma hora tem 60 minutos. Né? Então eu vou pegar esse valor daqui e vou dividir por 60 para encontrar a quantidade de horas. Então se eu pegar 360 e dividir por 60, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar
T2 igual a 6 horas. Então, a minha resposta ela não é 360, porque ele quer o tempo em horas. A minha resposta é quanto? É 6 horas, que seria o quê? A letra D. Temos uma outra maneira agora também de fazer, tá? Como eu disse a vocês, quando a gente tem as funções incompletas, né, a gente pode fazer de outra maneira que não precisa, na verdade, calcular o valor de delta. Como é que a gente faz aqui? Observe, aqui estaria igualado a zero, né? Então a gente pega esse 3 e passa para o outro membro. Então a gente vai ficar com menos 1 sobre 43.200t ao quadrado é igual a menos 3. Né? Então o que a gente pode fazer aqui? Bom, vamos lá, seguindo. A gente vai ter aqui, né? Vamos multiplicar esse carinha aqui por esse, multiplicar por menos 1. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter isso daqui, ó. Né? Então nós teríamos t ao quadrado igual a 43.200 vezes 3, tá? E aí nós teríamos o quê? Esse quadrado daqui, ele passa para o outro lado como quem? Como a raiz quadrada desse número, mais ou menos a raiz quadrada desse número. Então, nós teríamos aqui o quê? Que t é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 129.600. Tirando essa raiz quadrada daqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que t é igual a mais ou menos 360. Lembrando que nós estamos falando de minutos. Então, 360 minutos. Lembrando, o negativo não serve, serve apenas o quê? O positivo. Né? Então, a gente teria que t é igual a 360 minutos, ou seja, t é igual a 6 horas. Bem mais rápido do que calculando por delta, né, gente? Então, de novo, recapitulando. Eu pego esse valor daqui e passo para o segundo membro. Os dois estão negativos. Se eu quiser, eu multiplico por menos 1. Né? E aí depois eu faço o quê? Multiplicação em cruz aqui. Aí ficou t ao quadrado igual a 43.200 vezes 3. Esse resultado daqui deu 129.600. Aí eu tenho que t ao quadrado é igual a 129.600. Passa esse quadrado para o outro lado. Como é que esse quadrado vai para o outro lado? Ele vai como mais ou menos a raiz quadrada. Então, t é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 129.600. Isso daqui dá mais ou menos 360. A parte negativa não convém, porque a gente está falando de tempo. Então, a gente tem que t é igual a 360 minutos. 360 minutos valem quantas horas? Divide por 60. Então, a gente vai ter 6 horas. A nossa resposta, então, letra D. Seguindo. Agora a gente tem aqui o seguinte, dada a função x ao quadrado mais 4x mais m, determine o valor de m para que a função possua duas raízes reais e iguais. Ora, para que uma função do segundo grau tenha duas raízes reais e iguais, o que precisa acontecer? Eu preciso que o delta dê igual a quanto? Dê igual a 0. Então a gente vai pegar e vai ter que ter o delta igual a 0. Mas quem é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Lembrando, o meu a aqui vale 1, o meu b vale 4 e o meu c vale m. Então nós vamos ter de que delta vai ser igual a 4 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes m. Isso daqui tem que dar igual a 0. Então, 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes m igual a 0. 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 1 é 4, vezes m, 4m. Então, eu tenho que 16 menos 4m é igual a 0. Passa esse 16 para o outro lado, eu vou ter menos 4m igual a menos 16, multiplica por menos 1. A gente vai ter que 4m é igual a 16. E, portanto, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter de que m é igual a 16 sobre 4. Quanto equivale 16 dividido por 4? M é igual a 4. Pronto, resolvida a nossa questão. Vamos para a próxima. Uma outra questão também bastante interessante aqui. Olha só, nós temos que, dada a função ax ao quadrado mais bx mais c, determine o valor de a mais b menos c, sabendo de que a f de 1 é igual a 2, a f de 3 é igual a 22 e a f de 0 é igual a 1. Tá? Então, vamos lá.
O que é isso daqui? Isso daqui são valores numéricos da minha função. O que é o valor numérico, né? A gente vai pegar esse valor daqui que está dentro do parênteses, substituir no lugar do x e igualar ao valor da nossa função. Então, vou pegar o 1 aqui, substituir aqui no lugar do x e igualar esse resultado a 2. Aqui, eu vou pegar o 3, substituir no lugar do meu x e igualar a 22. Vou pegar o 0, substituir no lugar do meu x e igualar a 1. Então, vamos lá, seguindo. Então, se nós temos que a f de x1, né, a f de 1 é igual a 2, então o que a gente tem? Substituindo, então, no lugar do x eu coloco 1, né, então vai ficar a vezes 1 elevado ao quadrado mais b vezes 1 mais c. Isso aqui tem que dar igual a 2, né? F de 3 igual a 22. Então, substitui no lugar do x igual a 3. Então, vai ficar a vezes 3 elevado ao quadrado mais b vezes 3 mais c vai ser igual a 22. E a f de 0 igual a 1. Então, a gente vai ter de que a vezes 0 elevado ao quadrado mais b vezes 0 mais c é igual a 1. Então, o que a gente tem na primeira aqui? Na primeira, a gente tem a elevado a 1 ao quadrado vai dar a. B vezes 1, b. Mais c igual a quanto? Igual a 2. No segundo, o que a gente vai ter? 9a mais 3b mais c é igual a 22. E na terceira, a gente tem o quê? A gente tem de que o valor de c é igual a 1 aqui, né? Então, o valor de c é igual a 1, o que a gente pode ter aqui? A gente vai ter de que, na primeira aqui, né? Nessa nossa primeira aqui, substituindo, né? A gente vai ter que a mais b mais 1, que é o valor de c, é igual a 2, né? Então, passa esse 1 para o outro lado, a gente vai ter que a mais b é igual a 1, tá? Pegando essa última agora, o que a gente vai ter? A gente vai ter de que 9a mais 3b mais 1 é igual a 22. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que 9a mais 3b, passa esse 1 para o outro lado, né? É igual a 21. E o que a gente tem aqui? A gente tem um sisteminha, né? A gente pode resolver isso aqui através de sistemas de equação, né? Então, por exemplo, eu posso multiplicar aqui por menos 3 para poder cortar o b com b, né? Então, a gente vai ter sistema de equação, multipliquei aqui por 3, então a gente vai ter o quê? Por menos 3, né? Então 9a, a de cima permanece a mesma coisa, 9a mais 3b igual a 21. Embaixo eu vou pegar menos 3 vezes a, menos 3a, menos 3 vezes b, menos 3b, menos 3 vezes 1, menos 3. E somo agora aqui. O que vai acontecer? Quando a gente somar, 9a menos 3a vai dar 6a. Esse b aqui, mais 3b com menos 3b, vai embora. 21 menos 3 vai dar 18. Então, eu tenho de que 6a é igual a 18. Logo, a vale quanto? 18 sobre 6. A vale 3. Agora, basta substituir em qualquer uma das duas equações aqui o valor de a, né? Então, eu tenho, por exemplo, aqui de que a mais b é igual a 1 e c é igual a 1. Como a vale 3, o que a gente tem? A gente tem de que 3 mais b é igual a 1, logo b vale quanto? B vale menos 2. E o que a gente quer? A gente quer aqui, ó, de que a gente quer saber a mais b menos c. Na verdade, não precisava nem a gente calcular todas as nossas incógnitas. Por quê? Porque se eu sei de que a mais b vale 1 e c também vale 1, então o que eu tenho aqui? Eu tenho a mais b. A mais b vale quanto? 1. Menos c, que também vale 1, então isso aqui dá igual a 0, né? Tá? Poderia fazer direto, ou, se você preferir, a gente sabe de que a é igual a 3, b é igual a menos 2 e c vale 1. Então, quando eu fizer 3 menos 2 mais 1, 3 menos 2 vai dar 1, menos 1 vai dar 0. Seguindo. Agora, o que nós temos? Nós temos, dado o gráfico da função quadrática, né, determinar a mais b menos c. Olha só o que nós temos aqui. Nós temos de que o a é positivo, né? Nós sabemos de que o a é positivo, tá? Nós sabemos de que c vale 1 e sabemos mais o que? Sabemos de que x1 é igual a meio e de que x2 é igual a 1, tá? Então, vamos lá. Eu sei que c vale 1, né? Porque onde corta o eixo y, né? Sei que x1 é igual a meio, onde corta o eixo x.
e x2 é igual a 1, que também é onde corta o eixo x. Nós podemos agora utilizar o quê? Nós podemos utilizar a questão da soma e do produto das nossas raízes, já que eu conheço quem? x1 e x2. Então, a gente sabe de que o produto das nossas raízes vale c sobre a. Mas quanto é que vale o produto das nossas raízes? O produto das nossas raízes vale meio vezes 1. Meio vezes 1 é igual a meio, que vai dar igual a quanto? A 1, que é o valor de c, sobre a. Mas meio eu sei que é 1 sobre 2, né? Então, eu sei que 1 sobre 2 vai dar igual a 1 sobre a. Logo, a gente pode afirmar de que a vale 2. Tá? De novo, recapitulando, ó, eu tenho o que aqui? Eu tenho 1, que é a minha x2 aqui, né? E meio, que a gente pode representar assim, 0,5 ou 1 sobre 2. Isso daqui vai ser igual a c, que vale 1, sobre a. Né? 1 vezes meio vai dar meio. Vai dar igual a 1 sobre a. Então, 1 sobre 2 é igual a 1 sobre a. Faz a multiplicação em cruz, você vai achar de que a vale 2. Então, eu já sei que a vale 2 e eu sei que o meu c vale 1. Quanto é que vale b? Como é que a gente vai fazer para descobrir quanto é que vale b? Através do quê? Através da soma das nossas raízes. A gente sabe que a soma ela é igual a quanto? Ela é igual a menos b sobre a. Né? A gente já tem o valor de a, a gente já tem o valor de x1, já tem o valor de x2. Só basta saber, então, o valor de quem? O valor de b. Então, a gente vai ter aqui o quê? Vai ter meio mais 1 vai ser igual a menos b sobre 2, porque a gente já viu que o a vale 2, a gente já pode usar essa informação. Então, a gente vai ter aqui 1 mais meio vai ser igual a menos b sobre 2. 1 mais meio, como é que a gente faz essa continha aqui? Continha de quem aqui? Soma de frações. O que a gente faz? Tem que tirar o MMC aqui vai dar 2, né? Então faz 2 dividido por 1zinho que está aqui embaixo vai dar 2, vezes esse 1 vai dar 2. Então vai ficar 2 aqui, mais 1 vai dar 3 sobre 2. Então isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 3 sobre 2. Então 3 sobre 2 é igual a menos b sobre 2. Faz a multiplicação em cruz. Né? Então 3 sobre 2 é igual a menos b sobre 2. Faz a multiplicação em cruz, a gente vai achar o quê? Que menos b é igual a 3. Multiplica por menos 1, a gente achou então de que b vale quanto? Menos 3. Então eu sei de que meu a vale 2, de que o b vale menos 3 e de que o c vale 1. Quanto é que vale essa soma? Então aqui vai dar 2 menos 3 menos 1. Depois dos nossos exercícios, nós vamos falar agora de um ponto muito importante dentro da nossa parábola, que é o vértice. Tá? O vértice da nossa parábola. Então, o que é o vértice da nossa parábola? Observe aqui, ó. A nossa parábola aqui ela tem um A positivo. Né? Poderia ter o A negativo também, não importa. Tá? Mas ela aqui no nosso exemplo tem um A positivo, por quê? Porque a concavidade está voltada para cima. Tá? Observe que a nossa função aqui ela tem um determinado comportamento até um ponto. A partir desse ponto, ela começa a se comportar de modo diferente. Então, o nosso vértice é justamente esse ponto de inversão de comportamento. Tá? Inversão do sentido do movimento da parábola. Observe que a parábola ela vem num sentido e aí, num determinado ponto, ela começa a inverter esse sentido. Tá? Esse sentido ele é invertido. Né? Então, aqui a gente tem um ponto, né? E observe que ela vem descendo, ela vem aqui, ó, diminuindo os seus valores, chega nesse ponto, ela inverte esse sentido e começa a aumentar os seus valores. Esse ponto de inversão é o que a gente chama de vértice da nossa parábola. Esse vértice ele possui algumas características. A primeira característica desse vértice é que ele divide as raízes em um ponto simétrico, ou seja, a distância desse vértice para a nossa primeira raiz é exatamente igual à distância desse vértice para a nossa segunda raiz. Ele divide as raízes de forma simétrica. Ele está exatamente no meio entre as duas raízes da nossa função. Então, o que nós podemos afirmar? Nós podemos afirmar de que a distância do vértice para x1 é exatamente a mesma distância do vértice
para x2. É tanto que o x desse vértice é dito eixo de simetria, justamente por conta dessa simetria que existe entre as suas raízes. Então a gente pode dizer de que o x do vértice ele vai ser o quê? Ele vai ser a média, né? Ele vai ser a soma dividido por 2 das nossas raízes. Ora, mas quem é a raiz x1 e quem é a raiz x2? A gente não sabe que uma é menos b mais a raiz de delta sobre 2a e a outra é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos, sabendo disso daqui, né, nós podemos somar e dividir por 2 e assim nós encontramos quem? Nós encontramos o x do nosso vértice. Então, somando aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter menos b vai dar menos 2b. Só que quando eu fizer mais delta e menos delta, o que vai acontecer? Esse delta daqui, ó, ele vai embora, tá? Então, a gente vai ter menos b sobre 2 vezes o valor de a dividido por 2. Então, a gente vai ficar com menos 2b sobre 4a. Esse 2 daqui com o 4 simplifica e a gente tem de que o x do nosso vértice, né, a abscissa do nosso vértice, ela vai ser dada por menos b sobre 2a. Tá? E agora, como é que nós calculamos o y do nosso vértice? Né? Nós já temos o x do vértice e queremos, então, descobrir quanto é que vale, qual é a função, ou melhor, qual é a equação que vai nos dar o y do nosso vértice. Basta a gente pegar esse valor do x do vértice aqui e substituir na lei de formação da nossa função, no lugar do x, tá? Da nossa lei de formação, e nós encontraremos o y do vértice. Vamos lá. Então aqui nós temos a função, a lei de formação dessa função, e no lugar do x a gente vai colocar quem? Menos b sobre 2a. Então aqui nós vamos ter a vezes menos b sobre 2a elevado ao quadrado, mais b vezes menos b sobre 2a, mais c. Então nós vamos ter aqui a menos b sobre 2a elevado ao quadrado, esse menos aqui vai ficar positivo, porque está elevado ao quadrado, então vai ficar b ao quadrado. O 2 aqui elevado ao quadrado vai dar 4, o a elevado ao quadrado vai dar a ao quadrado. Menos b com b vai dar b ao quadrado e 2a mais c. Né? Esse a daqui com esse a eu posso cancelar, né? Então vai ficar b ao quadrado sobre 4a menos b ao quadrado sobre 2a. Tiro o MMC. Tirando o MMC, o que nós vamos ter? Nós temos aqui 4a e 2a, o MMC vai ser 4a, né? Então 4a dividido por 4a vai dar 1 vezes b ao quadrado, b ao quadrado. 4a dividido por 2a vai dar 2 vezes menos b ao quadrado vai dar menos b ao quadrado. 4a dividido por 1 aqui, a gente vai ter o quê? Vai ter 4a vezes c vai dar 4ac. Então, a gente vai ficar com isso daqui, né? B ao quadrado menos 2b ao quadrado mais 4a vezes c. B ao quadrado menos 2b ao quadrado vai dar menos b ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui menos b ao quadrado mais 4ac. Só que quanto equivale menos b ao quadrado mais 4ac? Não lembra alguém? Lembra sim. Lembra o valor de delta, né? Então, aqui nós temos delta sobre 4a. Então, o meu y do vértice, né, vai ser quem? Vai ser menos delta sobre 4a. Por quê? Porque a fórmula do delta é b ao quadrado menos 4ac. Né? Então, a gente bota um menos aqui na frente e modifica o sinal de todos eles aqui. Né? Então, a gente vai ter menos delta sobre 4a. Então, só recapitulando, o x do vértice vai ser menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Essas são as coordenadas do vértice da nossa parte. Então aqui nós temos as coordenadas do nosso vértice. Menos b sobre 2a, o valor de x do vértice, e menos delta sobre 4a, o valor do nosso y do vértice. Tá?
Então, o que nós temos aqui? Nós temos de que se o meu ar for positivo, olha o que vai acontecer. Eu tenho a concavidade voltada para cima, né? Então, meu vértice vai estar lá embaixo, como o valor mínimo da minha função. Então, A positivo, eu tenho um valor de mínimo exatamente aonde? Exatamente no vértice da minha função. Se o A for negativo, a concavidade ela vai ser voltada para onde? Para baixo, né? E aí eu tenho o que? O meu vértice lá em cima. Então, ele vai ser o valor de máximo da minha função. Tá? Então, né, eu tenho A positivo, o vértice é o ponto de mínimo. A negativo, ele é o ponto de máximo da minha função. Né? E aí o que nós temos mais ainda? Se o A for positivo, olha só o que acontece. Até o x do vértice, né, a gente vai ter que a função ela vai o quê? Diminuindo, ela vai decrescendo. A partir do x do vértice, ela vai o quê? Aumentando. Ela vai crescendo. Então, ela é decrescente para valores menores do que o x do vértice e crescente para valores maiores do que o x do vértice. E se o A for negativo, o contrário acontece, né? Ela vai ser, observe aqui, ó, ela vai ser crescente para valores menores do que o x do vértice e decrescente para valores maiores do que o x do vértice. Então, nós temos também o seguinte, a imagem da nossa função. Né? Observe aqui, ó, meu gráfico, a imagem da função ela vai de quem? De y no vértice até mais infinito. Por quê? Porque nós temos o A positivo. Se nós tivéssemos o A negativo, o que nós teríamos? Teríamos a imagem de menos infinito até o y no vértice. Então, aqui nós temos, ó, se A é positivo, y maior ou igual que o y no vértice. Se A é negativo, y maior ou igual que o y no vértice. Essa seria a nossa imagem, a imagem da nossa função quadrática. Vamos a alguns exercícios agora para fixar melhor o nosso conhecimento. Então aqui nós temos uma questão do Enem de 2017, né? Falando da Igreja de São Francisco de Assis. Então, a Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas da entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Aí ele pergunta aqui, qual a medida da altura h em metro indicada na figura 2? Olha aqui, ele quer saber exatamente o que? Esta altura daqui. Né? Mas quem é essa altura daqui? Vamos lembrar, isso aqui é o nosso y de quem? Do vértice. Né? Então eu quero calcular aqui, na verdade o que ele está me pedindo para calcular é o meu y do vértice. Vamos lá, vamos seguir. Então a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é determinar qual é o que? A equação da minha função, né, do segundo grau. Ele me dá aqui alguns valores, alguns pontos. Observe, né, ele diz aqui que essa distância, né, em relação ao x do vértice é de 5 metros. Se é de 5 metros para cá, o que acontece para cá? Também tem que ser o quê? Tem que ser também de 5 metros. Né? Por quê? Porque a gente sabe que o x do vértice, né, ele está o quê? Ele é simétrico em relação a quem? As nossas duas raízes. Tá? Então, se eu tenho 5 metros para cá, eu tenho que ter obrigatoriamente 5 metros também para cá. Vamos seguir só para a gente entender. O que eu vou fazer? A gente vai traçar alguns eixos, né, para que a gente possa fazer esse cálculo de forma mais adequada. Né? Então vamos lá. A gente vai trabalhar com alguns eixos aqui para que a gente possa melhorar os nossos valores e entender um pouco. Vou colocar esse eixo aí, tá? Então coloquei o eixo aí, poderia colocar aqui, poderia, tá? Mas eu preferi colocar aqui, tá? Aí fica a critério do freguês. Então o que acontece? Eu tenho aqui 0 e eu sei que aqui ele caminha o quê? 5 metros, né? Conforme a gente falou, eu tenho aqui o x do vértice, eu sei que daqui para minha raiz aqui vale 5, então daqui para minha segunda raiz também tem que valer 5. Então essa distância daqui, desse ponto até o final, tem que ser 10. Então o que a gente tem? A gente teria que uma das raízes seria 0 e a outra raiz seria quem? Seria 10.
né? Já que as distâncias são iguais, né? Então eu tenho 5 metros para lá e 5 metros para cá, então eu teria que aqui seria 10, tá? Então vamos lá. Eu tenho então aqui as minhas raízes. As raízes elas são quem? São 0 e 10. Eu sei que meu A é negativo, né? Por quê? Porque a concavidade está voltada para baixo, tá? Eu sei que meu C também vale 0. Por que eu sei que o C vale 0? É porque ele está cortando o eixo aonde? Está cortando o eixo Y exatamente na origem. Então, quando corta na origem, eu sei de que uma das raízes é 0 e o meu valor de C também é igual a 0, tá? Então ali, ó, A é negativo porque a concavidade é voltada para baixo, né? A gente tem x2 igual a 0 e x1 igual a 10, né? Que é onde ele corta o eixo x, tá? O que mais eu sei? Eu sei que C é igual a 0, por quê? Porque é onde corta o eixo y, né? E aí o que nós vamos ter então aqui? Nós vamos ter de que a soma das raízes, ele vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos b sobre quem? Sobre quem? Sobre quem? Sobre quem? Sobre a, né? A gente sabe de que ela vale isso. Né? A soma das raízes é menos b sobre a. Só que quanto é que é a soma das raízes? Eu sei que uma raiz é 0 e a outra raiz é 10. Então eu vou ter que 10 vai ser igual a menos b sobre a. Fazendo a multiplicação em cruz, a gente vai ter que b é igual a menos 10a. Tranquilo? Então vamos lá. Olha, se eu sei de que a minha função ela tem esse formato, né? Ax ao quadrado mais bx. Eu sei que b vale menos 10a, eu posso substituir esse b aqui por menos 10a. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter de que f de x vai ser igual a ax ao quadrado menos 10ax. Por quê? Porque b vale 10a e aqui multiplica por x. Tá? Então o que a gente tem? A gente pode pegar agora qualquer ponto, né, da nossa equação aqui, da nossa função, né? A gente tem um ponto aqui, observe, ó. A gente tem esse cara aqui 4 metros, né? Eu sei que aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho mais 4. Logo aqui, tudo até esse ponto, eu tenho quanto? Eu tenho 9. Né? E eu sei que o meu y aqui nesse ponto vale quanto? Vale 3. Então eu tenho um ponto 9, ó. 5 daqui mais o 4, 9. E o ponto 3. Então eu tenho um ponto 9 e 3. Né? Então agora o que a gente vai fazer? Eu sei que ele pertence à parábola, ele é esse ponto aqui. Então eu sei que quando x vale 9, meu y vale 3. Então basta você substituir aqui agora. Meu x aqui por 9 e o meu f de x por 3. Para a gente encontrar, né, o nosso valor de A. Então olha só, a gente vai ficar com f de 9 vai ser igual a vezes 9 elevado ao quadrado, menos 10 vezes A vezes 9. 9 elevado ao quadrado é 81. Aqui vai dar menos 90. Então eu vou ter 81A menos 90. 81 menos 90 vai dar quanto? Vai dar menos 9. Né? Então eu tenho que a f de 9 vale 3, então 3 vai dar igual a menos 9A. Né? Multiplica por menos 1, a gente vai ter que 9A é igual a menos 3, portanto, A é igual a menos 3 sobre 9. Simplificando, vai dar o quê? A é igual a menos 1/3. Observe de que, de fato, o A tem que ser negativo, por quê? Porque a minha concavidade está voltada para baixo. E o que mais que a gente sabe? A gente sabe de que B vale menos 10A. Ora, se A vale menos 1/3 e B vale menos 10A, então eu sei de que B vale quanto? B vale menos 10 vezes menos 1/3. Logo, B vale 10 terços. Tá? Então aqui a gente sabe de que A vale menos 1/3, o B vale 10 terços, tá? E o meu C vale quanto? O meu C vale 0. Então vamos seguir. Vamos lá. Foi o que a gente viu aqui. A gente viu então que o nosso A vale menos 1/3, o nosso B vale 10 terços e o C vale 0. Então a lei de formação da nossa função é essa daqui. Menos x ao quadrado sobre 3 mais 10 terços de x. Beleza. O que nós queremos? Nós queremos o y do vértice. Mas quem é o y do vértice? O y do vértice é menos delta sobre 4a. Quem é delta? B ao quadrado menos 4ac. Mas ora, B vale quanto? B vale 10 terços.
O A vale menos 1/3 e o C vale 0. Logo, o que nós vamos ter? O nosso delta vai ser 10/3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1/3 vezes 0. Isso aqui vai dar 0. Então, a gente vai ter o quê? 100 nonos. Né? O nosso delta vai ser igual a 100 nonos. Beleza? Perfeito. Então, vamos lá. Então, menos delta vai ser menos 100 nonos. Menos 100 nonos dividido por 4 vezes menos 1/3. Esse vai ser o y do vértice. Então, menos 100 nonos dividido por 4 vezes menos 1/3. Esse menos com esse menos vai dar mais. Né? E nós vamos ter, simplificando aqui, nós vamos ter de que o y do vértice vai ser igual a 25/3 de metro. Tá? Então, essa daqui é a altura que nós estávamos procurando. Tá? Então, nós estávamos procurando o y do vértice, encontramos o y do vértice igual a 25/3 do metro, então a nossa resposta vai ser 25/3 do metro. Então, a nossa resposta, então, aqui na nossa questão, vai ser o que? A letra D de dado. Seguindo. Temos agora uma questão da FUVEST, aqui, 2015. Diz o seguinte: a trajetória de um projeto lançado da beira de um penhasco sobre um terreno plano e horizontal é parte de uma parábola com eixo de simetria vertical, como ilustrado na figura. O ponto P, esse ponto aqui de baixo, tá? Sobre o terreno, pé da perpendicular traçada a partir do ponto ocupado pelo projétil, percorre 30 metros desde o instante do lançamento até o instante em que o projeto atinge o solo. A altura máxima do projétil, de 200 metros acima do terreno, é atingida no instante em que a distância percorrida por P a partir do instante do lançamento é 10. Quantos metros acima do terreno estava o projétil quando ele foi lançado? Ele quer saber, na verdade, esta altura daqui, ó, tá? Essa alturazinha daqui é o que ele quer saber. Ele nos dá algumas informações aí que a gente precisa parar para pensar um pouquinho, tá? Ele diz que a altura máxima é de 200, então aqui, na verdade, esse y vai ser 200, né? A partir do instante de 10 metros do lançamento. Né? Então aqui, na verdade, a gente vai ter o 200 e o 10 aqui. Né? Vamos fazer da forma como a gente fez no exercício anterior. Né? Então a gente tem aqui o nosso ponto de lançamento, que é esse ponto daqui. Né? Esse pontinho daqui é o ponto de lançamento, a gente vai ver agora aqui. Tá? E aqui nós temos a nossa altura máxima de 200 metros. Né? Então ele tem aqui também que ele diz que a altura foi atingida quando percorreu, né, 10 metros do ponto de lançamento. Tá? E diz que atinge o solo, né, a 30 metros, tá, do ponto de lançamento. Então observe, ó, aqui nós temos o que? 20, né, e aqui nós podemos continuar, né, a nossa parábola até ela cortar esse eixo daqui, né, a partir do solo. E aí nós vamos ter o que? Qual a distância? Ó, do eixo de simetria aqui, 10 para 30, nós temos 20. Então, nós vamos caminhar 20 também para cá. Né? Então, se nós temos 10 aqui, nós vamos aonde? A menos 10. Por quê? Porque de menos 10 até 10 eu sei que tem 20 de distância. Né? Falamos de distância. Tá? Então, também o que? Menos 10. Né? Então nós sabemos o que? Nós sabemos de que o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. E nós sabemos também de que o x do vértice é menos b sobre 2a. Né? A gente sabe que essa distância daqui foi de 20. Né? Então, andando 20 para lá também, a gente vai ter aqui menos 10 como uma das raízes da nossa equação. Tá? Então a gente tem as raízes da nossa equação, menos 10 e 30. Né? A gente tem o vértice igual a 10 e 200, né? E aí nós vamos querer saber aquele pontinho ali do ponto de lançamento, tá? Então, o que a gente sabe? A gente sabe de que a soma das nossas raízes vai ser o quê? Menos b sobre 2a. Uma das raízes é 30, a outra raiz menos 10. Somando elas duas vai dar quanto? Vai dar 20. A gente sabe então de que 20 vai ser menos b sobre a. Né? Então eu tenho de que b, multiplicando, né, fazendo uma multiplicação em cruz, b vai ser igual a menos 20a. Bom,
A gente sabe que o produto é igual a C sobre A. Eu tenho aqui que vai ser o quê? 30 e menos 10. Então, 30 vezes menos 10 vai dar quanto? Vai dar menos 300. Né? Então, eu sei de que C vai ser menos 300A, fazendo o quê? Uma multiplicação também em cruz. Então, eu sei de que B vai ser menos 20A, C vai ser menos 300A. Bom, então o que a gente tem? O y do vértice, quem é o y do vértice? É menos delta sobre 4a. Só que quem é o y do vértice aqui é 200. Então eu sei de que 200 é igual a delta, né, sobre 4a, tá? Então o que vai acontecer aqui? B vale 20, né? Menos 20a. O C vale menos 300. Então fiz a substituição. E agora nós vamos o quê? Ter uma simplificaçãozinha aqui, né? E aí nós vamos ficar com quem? Com 400A é igual a menos 200. A é igual a menos meio. Né? Então eu achei aqui o valor de A. Recapitulando o que foi que eu fiz aqui. Eu tenho de que o y do vértice é menos delta sobre 4A. Então o y do vértice b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Isso é 200. Só que quem é B? B a gente achou de que era menos 20A. Né? O C a gente achou de que era menos 300A. E aí a gente fez a substituição. Né? Fizemos a substituição, fizemos as continhas e achamos de que A vale menos meio. Se A vale menos meio e o B vale menos 20A, quanto é que vale B? B vai valer 10. E o C? Quanto é que vale C? C vai valer quanto? C vai valer 150. Né? E aí observe, esse carinha daqui, né, seria quem? Né? Quem seria, na verdade, esse ponto de lançamento aqui? Lançamento, ele é exatamente, né, o ponto onde o gráfico corta o meu eixo y. Né? Então eu tenho o eixo aqui, né? O eixo y aqui, ou seja, ele é o valor de C. Tá? Esse ponto daqui, ele é exatamente o valor de C. Né? Então eu tenho aqui ó, o meu gráfico, né? O valor de 30 aqui a partir desse ponto, né? O valor de 10 a partir desse ponto. E esse ponto daqui que está atrás do meu gráfico, ele vai ser quem? Ele vai ser negativo. Tá? Então aqui nós temos que esse ponto daqui, ele é exatamente onde o gráfico corta o eixo AY. Né? Se a gente traçar aqui o eixo Y, né? Como a gente fez aqui, né? E traçar o eixo X aqui. Tá? Então aqui, esse ponto daqui, ele estaria quanto? Ele estaria a 105. Então, esse ponto daqui a gente teria como resposta quem? A letra D de dado. Perfeito? Vamos seguir. Olha só isso agora. Isso aqui é do Enem 2013. Tá? Então, a parte inferior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola do plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V, né, que é o vértice, na figura representa o vértice da parábola, localizado no eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é. Observe aqui, ó. A altura do líquido é exatamente o ponto C, aonde a parábola corta o eixo Q, o eixo OY, tá? Então vamos lá, vamos seguir. Então nós temos isso aqui, né? E observe o seguinte, de que a minha parábola aqui, ela toca o eixo X em um único ponto, que é exatamente o vértice. Então o que acontece? Se ela toca em um único ponto o eixo X, significa de que ela tem duas raízes reais e iguais, portanto o meu delta, ele é quanto? Ele é igual a zero. Tá? Então essa informação ela é muito importante. Mas como é que vale o delta? Delta vai ser quem? B ao quadrado menos 4ac. A gente tem informação de A, que vale 3 meios, e a gente tem informação de B, que vale menos 6. C a gente não sabe, que é exatamente o valor que a gente quer, pois a gente sabe que delta vale zero. Portanto, o que a gente vai fazer? Olha só, a gente tem essa equação daqui, né? Lembrando, ó, A é 3 meios, B é menos 6 e o C
é c. Então a gente vai ter que b ao quadrado vai ser menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c. A gente sabe que o delta é igual a zero, então isso aqui vai ser igual a zero. Quanto é que vale 6 ao quadrado? 36. 36 menos 4 vezes 3 meios. Isso aqui cancela, vai ficar o quê? 6. Né? Então a gente vai ter que 36 menos 6c é igual a zero. Passa esse 6c para o outro lado. Então você vai ter de que 36 é igual a 6c. Logo, c vai ser igual a quanto? 36 sobre 6. E quanto é que vale 36 sobre 6? C, então, é igual a C. Portanto, o nosso resultado seria o quê? Seria letra E. Beleza? Tranquilo? Pronto. Agora, na parte de exercícios, vamos dar uma paradinha para falar um pouquinho mais a respeito do conteúdo. Nós vamos falar a respeito do estudo do sinal de uma função quadrática ou função do segundo grau. Lembrando, o estudo do sinal de uma função do primeiro grau, o que a gente faz? A gente iguala a função a zero, acha o valor da raiz e aplica o que? Cama. Contrário sinal de A e o mesmo sinal de A. Contrário sinal de A à esquerda da raiz e o mesmo sinal de A à direita da nossa raiz. Vamos ver o que acontece agora na função do segundo grau. Na função do segundo grau, a gente vai ter que ter algumas situações. Então, observe, ó. Eu posso ter o A positivo e o delta positivo. A positivo, com cavidade voltada para cima. Delta positivo, duas raízes reais distintas. Então, aqui, ó, duas raízes reais distintas e a concavidade voltada para cima. Então, observe, antes da primeira raiz é positivo, entre as duas raízes negativo e aqui positivo. Observe, A positivo, positivo, negativo, positivo. Mesmo sinal, contrário, mesmo sinal. Agora aqui, A positivo e delta igual a zero. Então o que acontece? A gente tem o quê? Apenas um toque, né? Apenas uma raiz, ou seja, duas raízes reais e iguais. Então o que acontece? Ó, fica o mesmo sinal de A, o mesmo sinal de A e o mesmo sinal de A. E agora, se o delta for negativo, o que acontece? Ele não toca ao eixo, né? Então vai ficar o quê? Mesmo sinal de A, mesmo sinal de A e mesmo sinal de A. Tá? Então, aqui nós temos o seguinte, quando nós temos o delta positivo, né? Quando nós temos o delta igual a zero e quando o delta é menor do que zero. Aqui a mesma situação quando A é negativo. Tá? Então, quando A é negativo, né, nós temos o que? O mesmo sinal de A, contrário sinal de A e o mesmo sinal de A. Aqui eu vou ter o que? O mesmo sinal de A, mesmo sinal de A e o mesmo sinal de A. E aqui também a mesma coisa, mesmo sinal de A, mesmo sinal de A, mesmo sinal de A. Então, resumidamente, tá? Quando o delta for positivo, quando o delta for negativo e quando o delta for igual a zero. Quando o delta for positivo, temos duas raízes reais e distintas. Portanto, a gente vai ter o que? Cama, mesmo sinal de A, contrário sinal de A, mesmo sinal de A. Tá? Quando o delta for igual a zero, nós teremos o que? Duas raízes reais iguais. Então, nós vamos ter sempre o mesmo sinal de A. Assim como, se o delta for menor do que zero, nós vamos ter também sempre o que? O mesmo sinal de A, apesar de nós não termos raízes reais. Tá? Então, recapitulando, delta maior que zero, duas raízes reais distintas, cama. Delta igual a zero, duas raízes reais iguais, mesmo sinal de A. Delta negativo, não temos raízes reais, né? Nessa situação, portanto, o mesmo sinal de A também em toda situação. Vamos a alguns exercícios para a gente aprender um pouco melhor. Então eu quero que vocês determinem o domínio da função agora. A raiz quadrada, observem que a raiz aqui ela está tomando toda a minha função, tanto o numerador quanto o denominador, né? A raiz quadrada desses termos, né? Então eu tenho x ao quadrado menos 5x mais 6 e dividido por 3x menos x ao quadrado. Então o que acontece? A gente vai perguntar, existe incógnita denominador? Existe. E existe raiz de índice par envolvendo essa incógnita? Existe. Só que essa raiz de índice par, ela está envolvendo, na verdade, toda a minha função. Então o que acontece? Essa minha função aqui,
ela precisa, na verdade, ser toda ela, né, maior ou igual a zero. Por quê? Porque não pode ser negativo aqui, porque eu tenho uma raiz de índice par. Se for negativo, esse valor ele não será o que? Real. Né? E eu preciso também de que? De que o meu denominador aqui ele seja diferente de zero. Por quê? Porque não adianta nada aqui ser um número qualquer e aqui dar igual a zero, porque também não seria o que? Não teríamos um número real, teríamos uma indeterminação matemática, uma impossibilidade matemática. Então, olha só, temos essas duas condições, né? Que esse resultado precisa ser maior ou igual a zero e de que esse resultado precisa ser diferente de zero. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos resolver a primeira equação, né? Achando as raízes da primeira equação, vamos resolver a segunda equação e depois vamos fazer o estudo de sinal separado de cada uma delas, colocando os seus valores nos respectivos lugares de acordo com a reta real. Vamos lá. Então, resolvendo a nossa primeira equação, né? Então, calculando o valor de delta, né? Achamos o delta igual a 1, e calculando o valor de x' e x duas linhas. X' igual a 1, perdão. X' igual a 3, x duas linhas igual a 2. Fazendo a segunda equação agora. Né? Então aqui observem de que nós temos aqui uma equação que ela é incompleta. Né? Para resolver essa equação incompleta, onde eu não tenho o c, o que eu posso fazer? Eu coloco aqui o x em evidência. Né? Então observe, eu tenho x aqui, porque o x ao quadrado ele é x vezes x. Então eu coloco o x em evidência. E aí o que nós temos? Quando nós temos um produto, né, de fatores igual a zero, onde esses dois fatores são reais, um dos fatores tem que ser igual a zero. Então a gente tem que ou x é igual a zero, ou 3 menos x é igual a zero. Se 3 menos x é igual a zero, então a gente tem o quê? Que x é igual a 3, né? Basta a gente passar esse 3 para o outro lado e multiplicar por menos 1. Então nós temos aqui as nossas raízes. A raiz da primeira equação, da equação do numerador, nós temos que vai ser igual a 3 e a 2. E a do denominador vai ser igual a 0 e a 3. Vamos colocar isso na reta. Colocando os valores das nossas raízes na reta real, da primeira equação na reta real. Então o que nós temos? Nós vamos ter macama. O sinal de A aqui é positivo. Macama, então, mesmo sinal de A. Positivo, negativo, positivo. Macama, né? Então vamos lá. Macama. Então o que é macama? Ma é o mesmo sinal de A. Então aqui, antes do 2, mesmo sinal de A. Entre 2 e 3, can. Então, contrário sinal de A. E depois do 3, ma. Né? Então, cada ponto aqui, ó, ma, can, ma. Tá? Agora aqui, entre o 0 e 3. Né? Então, antes do 0, o que vai acontecer? Ma. Então, mesmo sinal de A. Só que A aqui é negativo. Cuidado, está invertido aqui, tá? O A aqui é quem tem x ao quadrado, tá negativo. Então, mesmo sinal de A será o quê? Negativo. Depois do 0, vai dar o quê? Positivo, né? E depois do 3, volta de novo a ficar o quê? Negativo. De novo, ó, ma, can, entre as raízes é can, então é o contrário, e ma, mesmo sinal. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o jogo de sinais aqui, ó. Mais com menos vai dar o quê? Vai dar menos. Mais com mais, daqui, ó, mais com mais vai dar o quê? Mais. Menos com mais vai dar o quê? Menos. E mais com menos vai dar menos. Ora, nós queremos de que a nossa raiz seja maior ou igual. Maior ou igual é mais ou é menos? Maior que zero é uma coisa que é positiva. Então, o único intervalo que deu positivo foi esse aqui, entre 0 e 2. Tá? Então, esse intervalo aqui vai ser a resposta da nossa questão. Mas observem o seguinte, 0 é raiz dessa equação que estava na parte do que? Do denominador. Então, tem que ser aberto em 0 e fechado em 2. Recapitulando, essa parte aqui do denominador, ela precisa também ser o quê? Diferente de 0. Então, ela não pode estar igual, não pode estar bolinha fechada, nem aqui, nem aqui. Teria que ter bolinha aberta. Então, como esse cara aqui fez parte do nosso resultado, vai ser bolinha aberta aqui
e bolinha fechada aqui. Por que bolinha fechada aqui? Porque essa parte daqui, o que deu 2, foi do numerador que não tem nenhuma restrição. A gente pode colocar fechado sem problema nenhum. O único que tem restrição é a parte do que? Do nosso denominador. Então nós temos aqui de que o domínio vai ser o quê? Bolinha aberta em 0, bolinha fechada em 2. Ou seja, x pertence a R tal que o x está entre 0 aberto e 2 fechado, ou nesse formato aqui, né? Nós podemos também trabalhar nesse formato aqui de intervalo. A aula de hoje foi um pouquinho mais extensa, mas eu espero que vocês tenham gostado e nos encontramos na nossa próxima aula. Forte abraço!